Fala, pessoal, beleza? André Daruna aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um react desse vídeo aqui que eu achei muito interessante. Essas duas pessoas, elas estão conversando sobre a experiência de como é que é morar no Paraguai, né? Os prós e os contras. O cara da direita, ele é um americano, ele veio para cá recentemente e o cara da direita é quem atendeu ele, né? Quem ajudou ele a fazer a papelada e tal. Então ele vai comentar o que ele achava antes de vir para cá, a informação que ele tinha na internet e o que ele viu aqui realmente, as opiniões que ele tem nesse pouco tempo que ele passou por aqui. Vamos lá, então. Hello everyone, Ladislas Maurice from the Wandering Investor. Ah tá, faltou comentar, esse vídeo ele tá em inglês, eu vou ir traduzindo para vocês aqui. Eu vou até botar um pouquinho mais rápido, porque o vídeo dele demora 23 minutos, e com os meus comentários isso aqui vai se estender bastante. Mas eu peço para você ficar até o final, porque vai valer a pena. In Asunción with Alexander, who's been helping me obtain residency here in Paraguay. How are you, Alexander? Fine. And you? Good, good, good. So we're Então, ele falou que ele é, né, do Wonder, não sei o que, o site dele ali vai ficar na descrição desse vídeo, o vídeo original para você ter mais informação. E ele recentemente veio para o Paraguai e o Alexander ajudou ele a obter os documentos. Aí ele fala, oi, tudo bem? Tudo bem. going to be discussing the pros and cons of living here in Paraguay. Look, before coming here, the overall perception I had of Paraguay, which I heard from, online, etc. People always said it's a shithole, right? And I've been here for about 2-3 weeks. I rented a car, drove around the whole country, and honestly, I am very pleasantly surprised. Então ele falou que ele daqui faz 2 ou 3 semanas e que a impressão que ele tinha antes de vir para cá, pelo que ele viu na internet, pelo que ele leu de informações, é que o Paraguai era uma merda. E que agora, ele estando aqui, ele viu que não é assim, que as experiências dele foram muito prazerosas. I'm happy that people manage my expectations in the sense that it's made this trip a lot more pleasant, in the sense that everywhere I went, I was actually very happy and I was quite impressed with a lot of things I saw. So I think Ele falou que as pessoas realmente superaram as expectativas que ele tinha e que tudo que ele viu até agora realmente é muito bom, muito satisfatório. today's discussion is just to set the record straight on what are the true advantages and the true disadvantages of living here in Paraguay. So, Alexander, you were born here in Paraguay, correct? Yeah, correct. But you also lived in Europe, etc. So Yeah. you're able to see both perspectives and you see your country for what it really is. Cool. Ele falou que a ideia dessa conversa de hoje é falar sobre os reais pontos positivos e os reais pontos negativos de morar no Paraguai. Aí ele fala assim, Alexander, você nasceu aqui no Paraguai, mas você também já morou na Europa. Então você está apto a fazer essa comparação, né, e poder apontar para a gente onde é que o Paraguai se encontra realmente, qual é a verdade, né, sobre o Paraguai. So let's go through a list of pros. So the strongest pros, I think, it's that nobody cares what you're doing here. So the government doesn't control you too much. You can do your business without problem. There is no inspection, some control, different instances that are coming to your business asking for something. Now, usually you are doing your stuff if it's like in the law, it's in the mark of the law. So and you just earn your money. It's pretty easy to work on something here without being bothered by the government. So Ele está falando aqui que um dos principais pontos positivos que ele vê é que aqui ninguém se importa com o que você faz. Com tal de que você esteja fazendo um negócio ilícito, o governo não vai ficar incomodando, não vai ficar com essa quantidade de, por exemplo, inspetores que passam pelo seu negócio, tentando ver alguma coisa, cobrar alguma taxa. Realmente, se você está aqui para fazer negócio, as coisas vão fluir de forma natural e você não vai ser incomodado pelo governo. that's like the best thing that I like here. Even I know if you go to the street, if you could drive a car, there is like some people from Germany doesn't like that you don't have a sign everywhere. But for me, it's like a freedom. Like you need to think by yourself if your road is a principal one or it's a secondary. And it's like nobody controls the velocity of your car, how fast you are driving. Yeah. There are only some places where they are controlling, but it's like if you go to Brazil, to Ciudad del Este. But usually in the city in Asunción, nobody controls. There is no camera controlling that. So for me, it's like freedom. Está falando que, por exemplo, você está dirigindo carro, isso é uma coisa que incomoda principalmente os alemães, é que, por exemplo, não tem placas em todos os lugares indicando qual é a preferencial, qual não é a preferencial, se você deve parar ou não deve parar, mas isso para eles significa liberdade. E também não tem muitos radares de limite de velocidade. Então, você vai dirigir sem ser incomodado na maior parte do tempo,
e que tem radares em lugares muito específicos. Por exemplo, quando você está dirigindo em direção ao Brasil, ali perto de Cidade Leste. Mas se você estiver dirigindo em Assunção, não tem radares, não tem ninguém controlando esse tipo de coisa. Sure. I could tell the difference leaving Paraguay and driving to Brazil and Argentina. As soon as you cross either of the borders, speed trap, speed trap, speed trap. And in Argentina, just like police controls constantly. You come back to Paraguay, no speed traps. I saw one in my whole road trip around the country, to your point near Ciudad del Este. On the O que ele consegue comparar facilmente, agora morando no Paraguai, como é que é cruzar a fronteira, né? Você vai para o Brasil e tem radar, 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 ou você vai para a Argentina e é controle da polícia o tempo inteiro, e aí você volta para o Paraguai e é tipo liberdade, né? Você se sente mais livre. main highway. Apart from that, nothing. So from that point of view, I agree, a lot of freedom. Ele falou que ele só viu também uma vez radar e que era bem nessa região ali perto de Cidade Leste. And then taxes. Yeah, taxes, they're pretty low. You have a 10% tax on income, on net income. So it's like it's not so high compared to the neighbors country like Brazil or Argentina. They have more higher taxes. So that's a good thing too here. And Agora falando sobre impostos, que aqui no Paraguai você paga somente 10% de imposto sobre o seu lucro líquido, né? Imposto de renda no caso. Vamos supor aqui um exemplo meu, né? Se você ganhou 100 milhões de guaranis no ano, mas você teve 80 milhões de gastos, digamos que você, sei lá, comprou um carro ou fez algum tipo de investimento e tal, você vai pagar 10% de imposto somente no que sobrou, aqueles 20 milhões que sobrou. Então você só paga imposto sobre lucro líquido. if, for example, if you are a nomad, it's even more easier to earn your $3,000, for example, in paying only small part of that. And so Agora ele está falando que, por exemplo, se você for um nômade digital, você vai ganhar os seus supostamente $3.000 e você vai conseguir pagar uma pequena parte só disso em impostos. that I think it's a good point of Paraguay. And if you structure things properly, there's no taxes on income earned outside of Paraguay. So if you work online, if you have a business overseas, etc., you don't actually, if you structure things properly, you don't actually have to pay any taxes in Paraguay. So Aqui ele está complementando de que se você trabalha para fora, se você presta serviço pela internet, ou se você tem uma empresa fora do Paraguai, e você estruturar essa relação corretamente, você não vai pagar nada de imposto aqui no Paraguai, porque no Paraguai você só paga imposto sobre o que você gera no país. Todos os negócios que você tiver, todas as fontes de renda que você tiver do exterior, você pode pagar 0% de imposto. sure, locally it's 10%, but if you do things well and you're not actually active locally from a business point of view, you can end up paying 0%, which you can do in Central America and a few countries, but in South America it's pretty much the only country where it's this straightforward. No. Aí ele complementou, né, de que o imposto de renda aqui no Paraguai é 10%, mas se a sua renda vier de fora, você pode pagar 0%. E que tem somente alguns países da América Central que você pode fazer isso, mas que na América do Sul é somente o Paraguai que oferece esse tipo de isenção de imposto. The third one, I don't know if it's cheaper, much cheaper than other countries, but at least it's not so expensive as Spain or countries like that. So if you, for example, are a nomad and you have a salary of $2,000, $3,000 per month, you are a king here. Like you can have a Aí falou que assim, que o Paraguai ele é mais barato que outros países, por exemplo, comparando com a Espanha, se você ganha $2, $3.000 por mês, no Paraguai você vai ser um rei. family, you can buy a car, you can even buy a apartment in the long term. So it's Ele falou que você pode ter uma família, coisa que na Europa tá difícil para muita gente, né? Manter uma família. Você pode ter um carro e no longo prazo até comprar um apartamento. it's like you don't need to earn too much if you take the perspective of the foreigner. If you are a local one, here the salary are low. So if you work for a company here, as a lowest level, for example, the basic level, you earn only $350. So it's a low salary. It's not enough. But if you are a foreigner and if you have earnings outside, Ele falou que do ponto de vista de um estrangeiro, né? Se você trabalhar para fora, você não precisa nem ganhar tanto assim para poder viver muito bem. Mas que se você for trabalhar para uma empresa daqui, o salário realmente é muito baixo. O salário mínimo aqui está ao redor de $350. E realmente daí não alcança. Mas se você presta serviço para fora e ganha em dólares, aí sim você vai poder viver muito bem no Paraguai.
You live here, like again, you feel that big difference. For example, when I lived in Spain, I feel that I was a lot poorer there. Even though that you earn maybe more than in Paraguay, but you feel that you are poorer. Meanwhile, in Paraguay, you feel that you are a lot more richer. You have Ele falou que, por exemplo, né, quando ele morou na Espanha, inclusive ganhando mais do que as pessoas ganham aqui no Paraguai, ele se sentia mais pobre. E que no Paraguai, morando aqui, você consegue se sentir muito mais rico trabalhando para fora. more access to goods than in Spain. In terms of Você teria aqui acesso mais fácil a bens de consumo do que na Espanha. cost of living, I would compare it in many ways to Belgrade, to Serbia, roughly. So, not Em questão de custo de vida, eu poderia comparar com Belgrado ou Sérvia, mais ou menos o mesmo custo de vida. cheap, but overall very good value for money, especially De forma geral, o seu dinheiro rende bem aqui no Paraguai, for people coming from North America. And can you principalmente para as pessoas que vêm da América do Norte. elaborate as well on, because this is important, because a lot of people use Paraguay not just for taxes, but a lot of people use it as a plan B in case of things happening in the world and they need to go, there's a food crisis, supply chains are broken, etc. So can you talk about this aspect in terms of resiliency here in Paraguay? Você poderia falar um pouco sobre a resiliência do Paraguai? Tem muita gente que procura o Paraguai não somente pela questão de impostos, mas para ter o Paraguai como um plano B, para se alguma coisa acontecer no mundo, sei lá, tem um problema de alimentos, ou tiver, né, como já aconteceu recentemente, problema sanitário, ou se essa crise na Europa se agravar e tal. Ele está perguntando nesse sentido o que ele poderia falar a respeito. First of all, well, electricity. Paraguay produce at least for the next 10, 15 years his own electricity. So we don't have a problem with electricity like in South Africa or in countries like that. So here you have that safe zone at that level. Then Ele está falando agora sobre a eletricidade, né, que o Paraguai está seguro, pelo menos nos próximos 10 ou 15 anos, o Paraguai é autossuficiente em geração de energia. Diferente de outros países, como a África do Sul, por exemplo, que tem problema no fornecimento de eletricidade. the water supply, we don't have much problem with that, even with the last dries that we have, because of those changes that we have in the climate. I mean, literally, Paraguay sits on a massive aquifer. Yeah. So there's underneath the whole country, there's water. Estão falando sobre a água, né? Que por mais que a gente teve seca nos últimos anos, o Paraguai não teve nenhum problema em relação ao fornecimento de água. E aí o outro lembra, né, que o Paraguai está sobre aquíferos, tem um aquífero muito grande aqui, que é o aquífero Guarani, e que o Paraguai está literalmente sobre água, então esse não seria um problema. Even the last 5 years, we had a dry season, and for now, it's not affecting us terribly. Food supply, we produce all our own meat. Basically, we're a big exporter of that thing, and it's the best meat that you get in South America. At least for me, it's the best thing. Even when I was in Brazil, you don't have meat like Paraguayan one. Ele falou que na questão de alimentos, por exemplo, o Paraguai é um grande produtor de carne, que produz a sua carne e ainda sobra para exportar muito, é um grande exportador de carne, e que a carne do Paraguai é uma das melhores que tem no mundo, inclusive melhor do que a do Brasil, que ele já teve a oportunidade de provar, e não tem igual a carne paraguaia. So if you take vegetables, maybe Paraguay doesn't produce everything in that sense, but you have your neighbors like Brazil, Argentina, who produce all that things. So if you take South America or every country that are into the Mercosur bloc, they produce their own food. Aí se você for falar de vegetais, por mais que o Paraguai não produza tudo, tem bastante variedade, e como a gente está no Mercosul, o Brasil e a Argentina complementam, né, essa necessidade dos vegetais, e a gente tem fácil acesso a esses mercados também. O Paraguai importa bastante coisa daí também, então a gente estaria coberto nessa questão dos alimentos. And then you can take that at political level, it's pretty stable. We have some problems, but it's generally stable. We don't have guerrilla groups somewhere, big groups that control the half of the country. We don't have attention in the sense that there is big socialistic movements that want to conquer the country and to make a new Venezuela or something like that. Você está falando sobre a questão política, né? Que a questão política no Paraguai é muito estável e que também não tem nenhum problema de guerrilha dominando uma região do país, ou tipo assim, facção criminosa, e que também não tem nenhum grande grupo socialista ou comunista que possa subir ao poder e transformar o Paraguai numa próxima Venezuela. It's pretty stable, like a conservative country. So, yeah.
Aí ele falou que o Paraguai é muito estável e é um país conservador. And again, I'm going to go back to that example. When you leave Paraguay, you go into Brazil, you just feel a little bit of violence in the air or potential for violence in the air. And you can just see it by the amount of security that homes have just across the border in Brazil. And then when you go into Argentina, there you can just tell there's a lot of socialism. There's just a lot of government and socialism. Aí ele está complementando aqui, falando, por exemplo, comparando Brasil e Argentina, né? Se você cruza para o Brasil, você já sente essa sensação de insegurança, né? De possível violência no ar. E você pode notar isso pelas casas, né? Que tem muito muro, os condomínios com cercas muito altas. E que se você for comparar com a Argentina, você sente lá muito socialismo, muita presença do governo e muito comunismo, socialismo. And then you come back to Paraguay, it's a little chaotic, you're free. It's nice. Aí você volta para o Paraguai e, assim, o país é caótico, mas você é livre. Tem sentido. The crime rate Faz is sentido. at middle level. Yeah. There is a difference. Even in Brazil, you have regions that are maybe, not maybe, that could be safer than some region of Paraguay. It's like, there is a thing, but in generally, Paraguay is safer than Brazil. If you Aí ele falou aqui que, por exemplo, existem lugares no Brasil que são mais seguros que o Paraguai, mas em linhas gerais, se você comparar os países inteiros, o Paraguai é mais seguro. go to the north, to the south of Paraguay, everything it's pretty stable. There is not so much shooting between narcos and all that thing. The north of Paraguay, it's more dangerous, but generally Paraguay is safer than Brazil, than Argentina and countries around us. Especially Aí ele falou que o Paraguai é um país muito seguro e tal, e que o sul do Paraguai especificamente é muito, muito seguro, e que somente no norte do Paraguai é que tem um pouquinho de problema ali com os narcotraficantes, mas que em linhas gerais o Paraguai é um país muito seguro, principalmente comparado com os nossos países vizinhos, como o Brasil e a Argentina. as a tourist, because when there are issues, it's just narcos having a go at each other. And again, a lot less than in other countries, but as a tourist, it doesn't really impact you at all. Because even Ele falou que principalmente como turista, né, que todo país tem algum lugar que é um pouco mais inseguro, mas isso para o turista não afeta de forma geral, porque você não vai estar frequentando esses lugares. if you are a tourist, typically in Paraguay, as a tourist, you are not going to the place where there is a dangerous thing happened, because it's not a tourist zone. Yeah. Like it's a typical narco zone, narco city who are having their own business. But meanwhile, if you go to Brazil, many tourist areas are dangerous area. Agora ele falou uma coisa interessante aqui, que no Paraguai, por exemplo, o turista ele não vai para as regiões que são sabidamente tem presença ali de narcotraficantes. Aqui tem muita gente que fala de Pedro Juan Caballero. Eu acho uma cidade muito legal, uma cidade bonita, bem cuidada, e só tem má fama mesmo, porque é a fronteira seca ali, né? Algumas coisas acontecem por causa dessa relação, né? De gente que cruza e tal. Mas, sim, por exemplo, tem uma cidade que realmente é perigosa, que o nome dela é Capitambado. Lá realmente é muito, muito perigoso e quase ninguém entra lá. Então você não vai para lá numa região totalmente precária e com falta de segurança, sendo turista, não tem razão para você ir lá. Mas que no Brasil, inclusive nos lugares mais turísticos, você tem esse problema da falta de segurança. And then let's talk about gun rights. So I know Europeans generally don't care too much about this, but for my Canadian and American audience, I know you do care about this. So tell us about gun rights. So I'll receive my residency in a few months, and you'll give it to me. I'll be like, Ladislas, congratulations, here's your cedula. And then I'll be like, Alex, I want a gun. What do I do? Yeah, Agora eles vão falar sobre armas. Ele está falando que para as pessoas que vêm ele da Europa, talvez isso não tenha muita importância, mas que ele sabe que para os norte-americanos, né, os canadenses e as pessoas dos Estados Unidos se importam muito com isso. Então ele vai ter a residência dele daqui a alguns meses, e aí eles vão lá dar parabéns para ele. Agora você está com a sua cédula aqui, e eu vou falar, né, Alexander, agora eu quero uma arma. O que eu posso fazer? Como é que a gente procede com isso? You have like two levels of having a gun. One is a basic one, when you just buy a gun, and in 1 month you will get a license for having your gun in your house or car or something like that. You can bring your gun to the public, to the You can or you can't? You can. Okay. Yeah, with that license, you only have a right to have in your house or your car. So but you can use as your defense weapon if someone, for example, I don't know, if you are on the car and someone attacks you, you can bring your car you can bring your gun from your car and shoot at the one who are attacking you. So let's Então ele está falando que tem basicamente 2 tipos de licenças, né? A mais básica basicamente você vai comprar arma
e você tem direito de ter ela na sua casa ou no seu carro. E que você não tem direito de andar armado com essa licença. Mas que se alguém, por exemplo, te atacar no carro, você tem direito de se defender com essa arma. Let's take an extreme scenario. Let's say I get my card in a few months. Yeah. Let's say I didn't speak any Spanish. I can just go into, I don't need to pass some license test or some like government test to show that I'm knowledgeable or whatever. Usually the Agora ele perguntou se, por exemplo, ele tem a cédula dele, daí ele vai lá, ele quer comprar arma, e ele vai comprar arma e já vai poder ter ela, não vai ter nenhum tipo de teste do governo, algum tipo de, né, de ter que responder alguma prova, alguma coisa. shop that sells you the gun, they for $50 or something like that, they can make the needed process to give you the right for the gun, the license. Ele falou que a licença das armas são feitas nos próprios estabelecimentos que vendem as armas. Então você vai lá, compra a sua arma e por mais ou menos $50 você paga a taxa para eles gestionarem, para eles fazerem essa documentação para você. E que você tem 30 dias para licenciar a sua arma. And then a month later I have my gun. No, you will have your gun in the moment when you buy your gun. Oh, so I can get it immediately. Yeah, because by law you have like a 30 days after buying a gun that you need to get a license. Daí ele perguntou se depois de 30 dias ele vai receber a arma dele. Ele falou, não, a arma você recebe no momento. Você tem 30 dias para legalizar essa arma. Okay. So during that month you can have your gun, but after the month you need to have your license. Okay, cool. So I can be angry, go buy a gun. Yeah. Okay. Ele fez uma brincadeirinha aqui, tá? Então eu posso ficar brabo e ir lá e comprar essa arma. And after you have... But they're more expensive than in the US, right? Yeah, it's pretty expensive. For example, I know if you take Glock, it's cool get higher as $2,000 for a Glock. Okay. So it's Ele falou, tá, mas as armas aqui então são mais caras do que nos Estados Unidos, né? Ele falou assim, sim, especialmente se for uma marca americana, né? Uma Glock. Você vai estar pagando aí mais ou menos $2.000. expensive. American guns are expensive here. If you want something cheaper, you need to buy some Brazilian ones. Okay. Like, I think Taurus is Brazilian, something like that. So it's cheaper. É que as armas americanas realmente são muito caras no Paraguai, e se você quiser uma arma mais barata, aí você teria que pegar uma marca brasileira, né? Como a Taurus, por exemplo. But yeah, usually guns are expensive. You have a right to have semi-automatic, shotguns, rifle, pistols, all that thing. Aí as armas são geralmente caras, e você tem direito a comprar pistolas, calibre 12, rifles de assalto e semiautomáticas. And after you have that license, you can apply for the gun to have your gun with yourself. So concealed carry. Yeah, but Aí depois que você tiver essa primeira licença mais básica, aí você pode tentar fazer a licença para poder portar a arma. No caso, carregar a arma com você. Mas the problem with that is that usually the government doesn't issue that license to local people, to the general public, because it's always only those who are, I know, in security, working in security, something like that. não vai ser fácil porque o governo não é que dá assim tão fácil para as pessoas em geral. Você vai ter que ter algum tipo de trabalho relacionado com segurança ou trabalhar como segurança privada e tal. Eu até conheço, por exemplo, uma pessoa aqui que tem supermercado e eles andam com muito dinheiro, né, para depositar no banco e tal, que vão cobrando ali no dia. Então, por exemplo, ele tem. Então, assim, não é que você tenha que trabalhar com segurança. Você vai ter que demonstrar que aquela arma é necessária para a sua segurança. Aí você vai lá e fala, por exemplo, eu tenho um supermercado, a gente tem que, né, depositar esse dinheiro e tal, ou sei lá o que, você dá a sua justificativa. É aqui que entra a grande diferença entre o Brasil e o Paraguai. Que você, só quando você quiser o porte de arma, levar a arma consigo, agora eu não sei se está certo esse negócio de porte, enfim, se você quiser andar armado, é que você vai ter que passar pela parte subjetiva da coisa. Se for somente para ter em casa ou no carro, você compra e acabou, não tem nada o que explicar. É claro, evidentemente você tem que ter antecedentes limpos, né? Mas isso é muito fácil de ver na página da polícia e é muito mais simplificado esse assunto. Only if you have security license, you will get. But if you don't have that, it's not so easy to get. Okay, so you can have your gun at home, in your car, and then when you go shooting in the countryside and at the gun range, whatever. And in the countryside, nobody cares. Nobody controls that. If you have your actors, nobody. People even have. Ele está falando aqui que, então tá, você pode ter no seu carro, na sua casa, ou na sua fazenda, ninguém, ou no campo de tiro e tal. Ele falou assim, olha, na fazenda ninguém se importa, porque ninguém vai controlar, né? Inclusive tem pessoas que têm armas ilegais nesses lugares porque a polícia não está em cima disso.
have illegal guns there because there are many owners who have like thousands and thousands of hectares who will control there. Cool. So nice with the Cowboys. Cool. And then I'll add as well that the internet connection in the country when I was traveling was actually quite good. So now let's get to Aí ele terminou ali, né, com, então isso é legal para os cowboys, tá, beleza, né, o negócio da fazenda ali. Daí falando que a experiência dele com a internet foi muito, muito boa, não tem nada para se queixar sobre isso. to the real stuff. Let's go to the cons. Yeah. So the negative points about living in Paraguay. Tá, agora eles vão passar a falar das coisas reais sobre as partes negativas. Vamos falar sobre as partes negativas de morar no Paraguai. The negative thing will be I'll start off the mosquitoes the mosquitoes, yeah. everywhere. Everywhere. You just start to learn to live with them. Yeah. But yeah, Like if you want to go to the nature, be ready. a lot of mosquitoes. A primeira coisa que eles falaram ali é que tem mosquito por todos os lugares, né? Que se você vier para cá, vai ter que se acostumar com isso. Inclusive, aí, se você for para a natureza, esteja pronto para lidar com isso. Cool. Other points? Other point will be the Supreme Court, the prosecutor, all that thing at the legal level. If you want to fight with someone at the legal level, it's like a pain in the ass. Agora vem uma parte muito importante. Eu já vi muita gente falando, brasileiros falando sobre o Paraguai, pintam tudo como se fosse uma maravilha, mas não falam das coisas que não funcionam muito bem. Primeiro ele está falando aqui que o sistema judiciário é muito, muito corrupto. E que tudo que for relacionado com a justiça vai demorar muito, muito tempo, e as pessoas ali dentro estão corrompidas. Vamos continuar. It's difficult, it's so corrupted. There are many corrupted people there. If you have problem with some local who have some level of influence at the political level, it will be hard to you to win, even if you are right. So Se você, por exemplo, tiver problema com alguém, alguma pessoa daqui, né, que tiver algum pequeno nível de influência política, você vai perder, mesmo que você esteja certo. if you are here, yeah, it's freedom, nobody cares, the government doesn't care. But if you go to the court system, be ready that you will spend many days, many years fighting, and you will lose your money, like you will spend your money every time, because you have not only that corrupted people there, that inefficient system, but also the lawyers here are like predators. They only want money from you, and if you are foreigner, for sure, the majority of lawyers will want to just get money from you and not do. Então, ele está falando aqui que aqui é um país livre, ninguém se importa com você, mas se você precisar da justiça, esteja preparado para perder dinheiro, vai demorar muito, muito tempo e vai ser muito, muito difícil você ganhar as causas, né? Porque não somente os juízes são corruptos, mas, por exemplo, os advogados, tem muitos advogados que são tipo predadores. Eles só querem o seu dinheiro, principalmente se você for estrangeiro, aí sim você vai estar ferrado na mão deles. Doing anything. Cool. So people have been warned. So essentially, if you have issues with a contract, etc., it's going to take years to solve, like many, many years. Yeah. Então, ele falou que não fique ligado antes de assinar qualquer contrato, que se você tiver problema, vai demorar muito, muito tempo. Cool. If you buy something, if you do something, the best thing is just to prevent. You need to check what you are buying. You need to check with whom you are dealing, and be like taking into account if something bad can happen. And if you are not ready to accept that, then don't do that, because. Aí falou aqui, ó, antes de comprar alguma coisa, veja o contrato, veja com quem você está lidando, faça um trabalho de prevenção. Aqui você vai precisar se prevenir, porque para depois você não se arrepender, né? If it will happen and then you need to go to the court system, it will be like a pain. Cool. Aí se alguma coisa acontecer e você precisar ir para a corte, aí vai ser uma tristeza, né? So I know you help quite a few of your investors buy real estate here. Yeah. Generally, property rights are safe in Paraguay, but to your point, you want to work with like good lawyers, competent lawyers to help you through the process so that you prevent, and rather than trying to fix a situation. Yeah. Aí ele falou assim, você trabalha com venda de imóveis aqui e geralmente, pelo menos a propriedade privada, né, que a parte de imóveis é segura. Então, para a sua segurança, né, pelo menos para prever esse tipo de coisa, sempre esteja ao lado de pessoas competentes, pessoas confiáveis, advogados de confiança, e para evitar qualquer tipo de coisa, por mais que seja seguro, sempre é recomendável. For example, some local lawyer sold inexistent land to some foreigners. Yeah. And after that, it's basically, it will take years for them to get back at least half of that amount. And it was like $100,000. More than that, they lost in that. So yeah, you need to be careful with this thing, because local people, they are good. Ele falou aqui que teve um caso aí de um advogado que estava vendendo terras que não existiam para estrangeiros e essas pessoas perderam mais ou menos $100 mil.
E que por mais que elas entrassem na justiça, ia demorar anos e anos para elas recuperarem talvez, sei lá, metade desse dinheiro. Like they're smiling, they're always trying to help you, but you are a foreigner, you are a gringo. Ele falou aqui que tem que cuidar, né? Porque as pessoas, elas são sempre muito gentis, sempre sorridentes, sempre querendo ajudar, mas você é um estrangeiro, né? Você é um gringo. So you always, in the eyes of the local, you will be always like when you have a lot of money, like bag of money, you will be a big. Então, nos olhos dos locais aqui, você sempre vai ser como um saco de dinheiro. Yeah, of money. Cool. And then one of the big disadvantages here, as someone who travels a lot, is the remote location and the poor flight connections. Look, you go to the airport here, and there's like a few flights a day. Typically, they're like at 1 a.m. to 2 a.m. to go to like Panama or Brazil or Argentina. There are no low-cost airlines to fly around. O que ele está falando agora é sobre a conexão, né, do Paraguai, né, com o resto do mundo. Como o Paraguai ele está numa localização remota, como é complicado para as pessoas que viajam muito. Por exemplo, você vai ter poucos voos durante o dia. Normalmente esses voos são de madrugada. Você vai ter que pegar uma conexão para o Panamá, para o Brasil ou para a Argentina. E dali tomar outro voo, e que também não tem nenhuma aerolinha funcionando aqui que seja de baixo custo, né? E que você vai ter que pegar as aerolinhas convencionais, Latam, enfim, essas mais tradicionais. E isso termina que voar a partir do Paraguai é muito caro. Eu até vou adicionar aqui que a gente tem alguns voos direto que são muito utilizados, que é o voo para Miami e o voo para Madrid. Madrid é com a Air Europa e Miami, agora eu não lembro exatamente com qual empresa seria. Eu acho que é com a Copa Airlines. E são assim, 2 voos que são baratos e são diretos. Todo o resto vai ter que pegar conexão. Eu fui agora, faz um mês, para Punta Cana, aí eu pego Assunção, Panamá, República Dominicana. Então, assim, se tivesse mais opções de voos diretos, seria muito mais barato, né? Mas, infelizmente, não é. Eu viajo somente a turismo, mas quem trabalha viajando muito vai ter problema nesse sentido. Around the region, so you just always have to take the real airlines, and the connections are quite poor and the flights are expensive. So if you want to fly around pretty cheap, you need to drive to Argentina, drive to Brazil, and then take local flights from there. You'll get better deals. But overall, it's expensive and it's not easy to get to. Aí ele deu uma dica aqui, né, que seria, por exemplo, se você quiser conseguir voos mais baratos, você teria que viajar de carro até o Brasil ou até a Argentina e de lá pegar voos locais. Dessa forma você conseguiria economizar algum tipo de dinheiro. So when I look at this, I wouldn't say it's appropriate for people who travel a lot and who want to be coming in and out of their base on a regular basis, especially if they don't have that much business in South America. It's good as a plan A, so people who actually. Ele está falando aqui que, então, tendo em consideração isso, ele não recomendaria para pessoas que viajam muito, né, que vão ter aqui como base e a partir daqui tenham que sair para outros lugares, especialmente se forem fora da América do Sul. Que ele recomenda o Paraguai principalmente como um plano A. Tem muita gente que fala de plano B, vamos ver o que ele vai falar sobre o Paraguai ser o seu plano A. You want to live here. It's very livable, very comfortable. I like it a lot. Então, o Paraguai ele é muito morável. Acho que foi isso que ele quis dizer, mais ou menos assim. A gente pode traduzir em português como morável. É um país gostoso de morar, um país que ele recomenda para isso. And it's also a great plan B. So people who want a residency in case things happen, then they have their plan B, or who just want a residency to show to their home government. This is not tax advice because it depends on your country of citizenship. And ele falou que o Paraguai, claro, que também é um excelente plano B. Por exemplo, a pessoa que quer ter uma documentação preparada em caso de alguma coisa aconteça no mundo, e se alguma coisa acontecer no mundo, é bem completo, né? Ele quer dizer, assim, em relação a guerras, ou problema, né, de sei lá, sanitários, toda essa coisa que a gente já viu ultimamente. Então, tudo isso que está acontecendo no mundo a nível geopolítico, global, todas essas coisas, muito também relacionado à imigração na Europa e todas essas coisas, ele reconhece, né, e eu também entendo que tem muita gente vindo para o Paraguai para fugir desse tipo de situação. Então o Paraguai é um excelente plano B, você vai ter o papel ali pronto e se você decidir, é só ir. Ninguém vai te negar a entrada, você está com tudo pronto já, né? E também tem muita gente que utiliza o Paraguai como plano B, estabelece a sua residência fiscal aqui para poder mostrar esse papel
no seu país, né, para dar de baixa lá a residência fiscal e pagar menos impostos nesse caso. Of former residency, where you just need to show your home government that you have a residency of some sort. And Paraguay in this case works quite well as well. So I'd say these are the two use cases of Paraguay. And then also finally, the banking system is Yeah, it's pretty bad. It's not easy to open a normal bank account. You need to be first a resident, then you need to show some tax movement, local tax movement, and Vamos começar a falar sobre como é que é trabalhar com bancos aqui no Paraguai. Ele está falando que não é muito fácil você abrir uma conta normal aqui. Você primeiro vai ter que ter a sua residência e se você for trabalhar em dólares, você vai ter que ter pelo menos 6 a 12 meses de movimento aqui para a Subsecretaria de Tributação. Ou seja, abrindo uma empresa, faturando, tendo esse movimento, aí você vai demonstrar a sua renda e aí que você vai estar habilitado a abrir uma conta em dólares. only after 6 months, some banks ask for 12 months, you will be able to open a dollar account. So, yeah. It's horrible banking. So if you come here, you move here to Paraguay, you continue banking overseas, just forget about local banking unless you have local business activities or unless Aqui, os bancos aqui são horríveis. Se você está considerando se mudar para o Paraguai, o ideal é que você mantenha o seu banco no seu país de origem e que somente considere ter uma conta de banco no Paraguai se você tiver negócios realmente aqui no país, né? Não negócios fora do país. unless you wanted to pay for some bills or pay locals or whatever when you're not here. But just, don't e também você talvez poderia precisar de uma conta local se você estiver fora do país e precisar pagar algum tipo de conta aqui, né, para pessoas locais ou conta de serviços e tal. Claro, tem pessoas que estabelecem a residência no Paraguai, mas estão a maior parte do tempo fora e elas podem inclusive até comprar, sei lá, você comprou um apartamento, tem que pagar o condomínio todo mês ou pagar a taxa mínima da luz ou alguma coisa nesse sentido, a pessoa que limpa a casa ou que cuida da casa. Então você vai precisar de uma conta bancária para poder fazer esse tipo de pagamentos. don't move to Paraguay hoping that you'll get a good bank that's functional. Trying to do international transactions out of here is a complete nightmare, whether incoming or outcoming. So in an ideal world, you either live in Paraguay or you have it as a plan B, but you don't deal with local banking. Porque no mundo ideal você não deveria lidar com bancos paraguaios. É uma dor de cabeça trabalhar com transferências internacionais, seja para receber ou para enviar. E o ideal seria que você mantivesse a sua conta no exterior, até mesmo se você estiver morando aqui, a não ser que você tenha negócios no Paraguai. Yeah. But even if you have a proof from where your money is coming, you can open after the residency card. You can open a local basic bank account, and you can receive, but you will not receive directly. You will receive you need to go to the office to ask permission for receiving the money, and you need to show a proof from where you get that money. And they'll want it translated. Então, ele falando aqui que, claro que depois que você tiver a sua residência, você pode ir no banco e abrir uma conta básica. Antes ele falou de conta normal, né, que seria mais acesso a serviços. Aí você abre uma conta básica, mas isso não vai te dar o direito de fazer ou receber transações internacionais, né, transferências internacionais. Aí você vai ter que ir no banco, pedir uma autorização para fazer isso, para receber o dinheiro, provar a origem desse dinheiro, ter que mostrar toda a papelada de que você está recebendo esse dinheiro, porque você trabalha para a empresa de fora e tal, que é uma burocracia sem fim. É isso que ele está querendo dizer aqui nesse sentido. E eu estou de acordo, tá? Até ultimamente tem melhorado um pouco, mas, por exemplo, tem um banco novo aqui que é o Ueno. Seria Bueno, mas sem a letra B, né? O Ueno é um banco digital e, assim, ele está bancarizando basicamente todo o Paraguai. Mas essas contas, elas são básicas, sem acesso a nada. Se você quiser pegar um cartão de débito na sua mão, você tem que ir a uma agência, não dá para fazer digital, e apresentar toda a sua documentação, de seus IVAs, né, que seria a declaração do que você paga de imposto da empresa, ou seu contrato de trabalho, enfim, é uma burocracia danada para você trabalhar com banco aqui no Paraguai, sim, e eu já vi gente falando que isso não é verdade, tá? YouTubers, eu já vi gente falando que é verdade, e outra pessoa respondendo que não é verdade, mas é verdade, isso é muito, muito chato, trabalhar com banco aqui no Paraguai. Você vai ter que ter, basicamente, seria, simplificando, generalizando, assim, construir o seu score, como as pessoas têm nos Estados Unidos ali, construir o seu histórico de crédito para poder ter acesso a serviços decentes no banco, tá?
and this and that. Yeah. Oh, Cool. yeah. All right, fantastic. So I think this kind of covers the pros and cons of living in Paraguay. So overall, I like it. It's a lot better than I thought it would be. To be completely honest with you, I absolutely do not believe Tá finalizando, ele falou que assim seria né, um vídeo em linhas gerais sobre os prós e os contras e que ele realmente tá achando melhor do que ele pensava que ia ser e the GDP per capita figures that are published for Paraguay. When you drive around, it's clearly a lot richer than what the numbers imply. So que assim para ele, né, o PIB per capita do que estão nos números oficiais não refletem a realidade do povo paraguaio. E que ele vê que o povo paraguaio é muito, muito mais rico do que esses números oficiais que são divulgados. when I see this country, I see a massive hidden/black economy that is not visible in the numbers, but that is visible in people's. Aí ele falou que quando ele olha assim o panorama geral do país, vendo como as pessoas vivem, ele considera que existe muita economia oculta aqui no Paraguai, ou talvez mercado negro, ou talvez mercado informal, nesse sentido, que as pessoas vivem muito, muito melhor do que esses números dizem, esses números oficiais contam. Living standards and just in the general economy around. So, if you're going to base your perception of Paraguay based on all of these, World Bank metrics, you're going to come here with the wrong perception. Então, se você for basear sua opinião sobre o Paraguai de acordo com esses números e estatísticas oficiais do Banco Mundial ou outras estatísticas, você vai chegar aqui com uma percepção equivocada do Paraguai, que foi justamente o que ele fez. Which I did actually, and now I just think of Paraguay very differently. E agora eu acho que o Paraguai é totalmente diferente, In a lot more positive way. So de uma forma muito mais positiva. I recommend that you come here if you're interested in these things, and then if you want residency here Eu recomendo você vir para o Paraguai se você tiver interesse nesse tipo de coisas. E agora ele vai recomendar, né, o Alexander ali, que também presta serviços de obtenção de documentos e tal. Mas, como eu não conheço o Alexander, eu vou deixar um link aí na descrição de um escritório de advogados de confiança. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, André, como é que faz isso? Cara, nem fala comigo, eu não sei, não é comigo. Fala com o pessoal ali, eles vão dar um atendimento para vocês. Não precisa falar que veio por mim, não precisa nada, não tem comissão, não tem nada. É assim, eu recomendo e são advogados de confiança da família da minha esposa, tá? Beleza? É isso aí, galera. Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.